Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. No Ponto de Vista de hoje, eu bato um papo com Ormuz Barbalho Simonetti. Ele é escritor, ex-presidente do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte, com quem vamos falar sobre vários assuntos, principalmente sobre o seu último livro, O Navio dos Proscritos, Reflexões e Informações. Meu amigo presidente, ex-presidente do Instituto Histórico, finalmente a gente tem esse bate-papo tão bacana. Muito obrigado por você ter aceitado agora o convite e ter dado essa grande alegria para mim. O convite já foi feito há algum tempo, naturalmente, mas sempre havia alguma coisa que não checava e nós adiamos e tal, até que agora, enfim, vamos fazer. Eu sou atualmente o vice-presidente do Instituto Histórico, né? E presidente emérito, né? Porque o Instituto Histórico passou muitos e muitos anos sem ter presidente, naturalmente, consertando um pouco, porque Dr. Enélio passou 46 anos como presidente, então, logicamente, quando ele faleceu, não tinha nenhum ex-presidente. O primeiro ex-presidente do Instituto Histórico, no caso, foi Jurandir Navarro, que assumiu pelo falecimento do Dr. Enélio. De forma interina. Ele completou o mandato, porque ele era vice-presidente do Instituto Histórico, então, quando o Dr. Enélio faleceu, ele teve que assumir, né? Mas como não tinha desejo de continuar no Instituto Histórico. Então, eu formei uma equipe, e essa equipe, composta de várias pessoas, Carlos Gomes, Odúlio Botelho e outros, nós fizemos uma diretoria e convidamos Valério Mesquita para ser o presidente. Então, na época, na primeira presidência, depois de Dr. Enélio, com a conclusão do mandato por Jurandir Navarro, nós tivemos o Dr. Valério Mesquita, que foi presidente, e eu fui vice-presidente dele. Você iniciou, então, como vice-presidente De Valério Mesquita. De Valério Mesquita, a quem eu devo a minha entrada no Instituto Histórico. Foi ele o propositor, na época de Enélio ainda. Exatamente. Então, nós somos colegas de Instituto Histórico, confrades de Instituto Histórico. Agora, antes disso, sua formação originária foi bancário. Você foi bancário por quanto tempo? Bom, eu fui bancário, primeiro assumi em São Paulo, né? Depois passei algum tempo no Rio de Janeiro e depois voltei para Natal, né? E aconteceu um fato interessante, porque o Banco do Brasil está fazendo uma implantação de várias agências pelos interiores, e um desses interiores contemplado foi Ceará-Mirim. E o gerente de Ceará-Mirim, que era bancário, meu cunhado também era bancário, e ele, conversando com meu cunhado, que eram amigos, perguntou se não tinha uma pessoa que viesse para Ceará-Mirim, porque ele precisava de um fiscal de operações, uma região muito grande de cana-de-açúcar, e atendia a vários municípios, né? E meu cunhado conhecia a minha situação como produtor rural, que eu já tinha propriedade nessa época, né? E ele falou comigo e eu fui para Ceará-Mirim, mas com uma condição, porque eu fui lá passar só 6 meses para ensinar a pessoa, né, ao funcionário, como atuar no campo e como fazer essa fiscalização das áreas rurais, propriedades rurais. Acontece que eu peguei um compromisso do gerente, dizer que em 6 meses ele teria que voltar, porque eu estava fazendo o inverso do que todo mundo faz. Todo mundo vai para o interior e pensa um dia em chegar à capital. Eu estava na capital e ia fazer o trajeto inverso para o interior, não é? E ele comprometeu-se de que eu voltaria. Mas eu fui para o interior, fui para Ceará-Mirim, uma bela cidade, hoje eu sou cidadão ceará-mirense. Passei 23 anos lá, me aposentei lá em Ceará-Mirim. Ao se aposentar, você teve uma atividade pública
no governo da Vilma de Faria. Como é que foi isso? Eu fui convidado para dirigir o setor financeiro da assessoria de comunicação, né? Então, passei lá, fui na Rua Santo Tomé, que era no governo Vilma, o secretário era Rubens Lemos, Rubinho. Então, passamos o governo Vilma lá, né, na assessoria de comunicação. E nesse período eu tinha mais tempo, né, porque era de manhã e de tarde, e eu me acostumei a trabalhar muito, mesmo que não tivesse muitas atividades na parte da tarde, eu comecei a escrever o meu primeiro livro, Genealogia dos Troncos Familiares de Goianinha. Comecei no tempo que eu tinha folgado lá, né, e eu comecei a escrever esse trabalho, que passei 5 anos escrevendo e que publicamos em 2008. Sua formação, portanto, ela literária, começou com trabalho de genealogia, porque sua família é toda oriunda de Goianinha. Salvo engano, Barbalho Simonetti é de Goianinha. Mas você nasceu em São José do Mipibu. Por que você não nasceu em Goianinha? Porque meu pai era deputado e o reduto eleitoral dele era São José do Mipibu. Sim. Né? Então, nós morávamos lá. Tanto é que eu tenho 2 irmãos que nasceram em São José e 3 aqui em Natal. O fato de seu pai ter sido deputado não lhe atraiu para a política? Não, eu nunca, essa área política nunca me interessou. Vamos voltar ao Instituto Histórico. Você foi vice-presidente de Valério Mesquita e assumiu a presidência depois que ele deixou a presidência, de 2016 a 2022. 22. Como é que foi sua experiência como presidente do Instituto Histórico? Bom, nós tivemos que modificar muita coisa. O Instituto estava, desde o tempo de Valério, que nós tentamos modificar a situação do Instituto. Quando nós fazíamos alguma compra e dizia para onde seria entregue, a pessoa não sabia onde era o Instituto Histórico, né? Então tivemos que trazer o Instituto Histórico à sociedade. Então, muitas coisas precisamos fazer, inclusive modificações na pintura, na própria piso, fizemos parcerias com emendas parlamentares, né? E tivemos um trabalho de recuperação dos prédios, né? Tanto o prédio histórico como o prédio de frente, que é onde hoje funciona. Hoje não, desde o tempo de Valério, que nós já usamos esse prédio, o 623, que o prédio do Instituto é o 622. E em frente a ele tem o 623, que é um prédio antigo e que foi produto de uma doação de uma senhora chamada Angélica Timbó. Infelizmente já não está mais entre nós. Ela doou esse prédio para o Instituto Histórico, prédio onde morou o professor Clementino Câmara, ali ao lado da Praça Padre João Maria. Esse prédio era usado como depósito de livros. Quando eu assumi com Valério, nós transformamos esse prédio na área administrativa. Que né? beleza. E hoje ainda funciona a área administrativa, tanto é que o prédio histórico é somente para solenidades e o Salão visitas. Nobre tivemos que modificar todo. Nós tínhamos a informação que o Instituto tinha 50 mil títulos e com a ajuda de 2 emendas parlamentares nós conseguimos adentrar esse acervo, né? E organizar, e descobrimos que o Instituto Histórico tem entre 120 e 140 mil títulos. Só de livros que nós conseguimos separar dessa história, nós doamos mais de 15 mil títulos que eram duplicatas, triplicatas, tinha volumes com 30 exemplares do mesmo volume, e que nós tivemos que doamos muito ao governo do estado, a municípios, fizemos kits com 100, com 150 livros, distribuímos por vários municípios, né? Porque a função do livro não é estar guardado, é ser lido. Então, eles estavam no sótão, milhares de livros que não tinha sentido para a gente. Construímos uma comissão de descarte e desbaste, passou por essa comissão e nós
fizemos doação às bibliotecas. Ormuz, diga aqui para o nosso telespectador qual a função, qual o papel do Instituto Histórico e como alguém pode se transformar em sócio do nosso Instituto. Olha, o Instituto Histórico é a carteira de identidade do Rio Grande do Norte. Nós guardamos toda a documentação, né? E que o Instituto Histórico tem a função também de oferecer aos pesquisadores, aos alunos e tal, coisas que ele tem interesse de saber. Então, marca-se uma hora, porque a biblioteca hoje tem horários para funcionar, marca-se uma hora e a pessoa vai lá e o livro está separado e tal, e atende-se a pessoa dentro do que for possível. Não temos pessoal para trabalhar, nós temos voluntários, então são poucos. A gente precisava de bibliotecários, arquivistas, pelo menos umas 10 pessoas para ter essa condição de atender bem a população, mas não temos. Quantos sócios tem o Instituto hoje? Nós temos 185 sócios, mas temos uma reserva de 15 sócios, que essa reserva tem que ser preservada. Então, a ascensão ao Instituto Histórico agora só por desistência ou morte de alguém. Nós temos 200 cadeiras, não é? A exemplo de academia, nós temos cadeiras. E nós temos, está fechado essa situação, né? Agora só quando desistência de alguém que porventura queira desistir ou falecimento, né? Como foi o caso do último aqui de Bebita, né? De Procópio, né? Abriu a vaga de Procópio, né? Perfeito. O programa é bem rapidinho, no primeiro bloco está terminando. Prepare-se, porque nós vamos falar no segundo bloco da sua obra literária, tá certo? Tudo bem. Não saia daí. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite. Posto Pinheiro Neópolis. Posto J Flor 2 Quintas. Posto J Flor 2 Tic-Sept Rosado. Posto Boa Praça Alecrim. Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon. A sua satisfação é o nosso combustível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos ao bate-papo com o ex-presidente do Instituto Histórico,
do Rio Grande do Norte. Ormuz, vamos mudar de assunto? A gente falou sobre tanta coisa agora, mas vamos especificar sua veia literária. Isso perguntando logo de início quantos livros você já produziu, já escreveu. Este livro de hoje é o quinto, né? Eu fiz o primeiro livro, Genealogia dos Troncos Familiares de Goiânia, em 2008, publiquei em 2008. Depois, em 2012, eu publiquei o livro da Praia da Pipa, né? A Praia da Pipa do tempo dos meus avós, que eu conto a história da Praia da Pipa desde os franceses exploravam o pau-brasil até os dias atuais, de 2012, quando eu escrevi, né? Quando eu publiquei. Depois eu fiz uma outra versão, essa versão melhor, uma versão de capa dura, uma versão em papel couché, com muitas fotografias. É o primeiro livro a ter mais fotos do que páginas, porque esse livro nós conseguimos colocar 700 fotos em 480 páginas, né? Para cada crônica foi feita uma pintura dentro daquilo que eu estava falando pelo artista plástico Levi Bulhões, meu amigo de infância, né? Então, cada crônica que eu publiquei nesse livro tinha um quadro de Levi falando sobre aquilo, né? E depois eu fiz um outro livro, né? Meu amigo Bartolomeu Corrêa de Melo. Esse livro foi de muita importância porque eu sou fundador e sócio da ACLA, que é a Academia de Letras de Ceará-Mirim, Academia de Letras e Artes Ceará-Miriense. Eu sou fundador com o saudoso Pedro Simões, e nós temos que escrever a biografia do nosso patrono. E no caso, o meu patrono na ACLA é Bartolomeu Corrêa de Melo. Eu fui fazer a biografia dele e, como eu tenho muita amizade, muito apreço por ele, eu aumentei muito essa biografia e terminou por a reitora Ângela, no caso, Ângela Paiva, na ocasião, interessou-se para publicar esse livro pelos 60 anos da Universidade Federal, porque Bartolomeu foi um dos fundadores do Departamento de Química. Então, esse livro foi publicado em homenagem aos 60 anos de existência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse foi seu quarto livro. O quinto é esse. Mas antes de falar sobre o quinto livro, como é que explica sua paixão pela pipa? Você mora lá a metade do tempo lá e a metade do tempo aqui em Natal. Isso é perfeitamente explicável, porque eu fui para a pipa ainda na barriga de minha mãe, né? Então, eu tomei banho lá na barriga da minha mãe, porque ela sempre veraneou na pipa, assim como os meus filhos e netos. Todos os meus filhos foram tomar banho na pipa, seu primeiro banho, primeiro na barriga das mães, depois o primeiro banho nas águas da pipa. E isso também aconteceu com os meus netos. Então, eu estou na pipa desde que abri os olhos, né? E tenho uma paixão muito grande pela pipa, porque veraneio todos os anos lá, e nesses últimos tempos, depois da minha aposentadoria, eu costumo passar longos períodos na praia, né? Quando eu voltei de Portugal, pelo advento desse livro, né, da pandemia, eu morei 2 anos na pipa. Durante o tempo todo de pandemia, eu morei direto na pipa. Não vinha Natal, raríssimas vezes, morei direto lá. Agora, vamos voltar para o presente. De volta ao presente. De volta ao presente. Como e em que situação surgiu a sua ideia de escrever O Navio dos Proscritos, seu último trabalho cultural, que por sinal eu li, muito bacana, e está de parabéns. Como é que foi essa ideia de fazer esse livro? Eu já disse em outras ocasiões que esse trabalho não teria sido feito se não fosse o advento da pandemia. Porque é um cruzeiro normal, onde a gente se diverte, onde brinca, não é? Quando a gente põe o pé no navio, esquece os problemas e é só felicidade, brincadeira, conhecer pessoas que estão a bordo também e tal, essa coisa. Mas quando nós partimos daqui, do Porto de Recife, nós já tínhamos ideia da pandemia, já se desenvolvia essa pandemia na Europa, né? Já se tinha notícia.
Tanto é que nós procuramos a CVC, que foi a operadora, para desistir. Mas a CVC estabeleceu uma multa que não tinha condição de pagar aquela multa, né? Então nós resolvemos embarcar e tentar a sorte. Nos 6 primeiros dias de viagem, tudo aconteceu normal, um cruzeiro normal e tal, mas no 6º dia, nós tentamos parar na ilha de Mindelo, que era uma das paradas normais, né? E depois de algum tempo, nós tivemos informação que não era possível o desembarque das pessoas. Então, o que é que aconteceu? As autoridades portuárias não permitiram porque a pandemia já se acirrava na Europa, já estava complicada. E Portugal, a ilha de Mindelo é muito ligada a Portugal e tal. E ficamos meio confusos com isso, né? Pensando que o nosso destino era o Porto de Lisboa. Se em Mindelo nós não pudemos parar, então já acendeu uma luz amarela, o que seria lá no Porto de Lisboa, né? Então navegamos, paramos em Tenerife. Em Tenerife foi permitido o desembarque. O problema é que Tenerife é espanhola. E a empresa dona do navio, a Plumatur, é espanhola. Então as autoridades portuárias permitiram a descida em Tenerife. Mas eu me recusei a descer. Eu e mais umas 300 pessoas não desceram, né? Mas desceu muita gente, desceu 1.500 pessoas, né? E após isso desenvolveu-se um surto de gripe no navio, né? Muita gente gripada, muita gente tossindo e tal, né? E isso preocupou demais as pessoas. E nós, quando chegamos em frente a Marrakech, o navio parou. Então, depois nós soubemos. Na hora ninguém sabe, na hora se sabe de poucas coisas, né? Então ele ficou de frente a Marrakech, parado ali pelo menos umas 5, 6 horas. Depois soubemos que era a diplomacia da Espanha conversando com os diplomatas de Portugal, porque o navio não podia ficar proscrito. Ele tinha que desembarcar em algum canto. Então os portos estavam fechados. Portugal fechou, não descia em Portugal, né? Então, a partir daí, começou a preocupação maior, né? Que situação incrível! Isso, mas, por um outro lado, originou o seu livro, essa história fantástica que você escreve aqui. É isso. Se não houvesse a pandemia, não teria sentido escrever esse trabalho. Então, o navio foi autorizado a desembarcar, mas ninguém sabia onde. Então, ele começou a navegar com uma velocidade muito maior, não é? Isso provocou algum enjoo nas pessoas, principalmente no 12º andar, que é onde ficava os restaurantes que a gente começou a apelidar de bandejão, que era um self-service, porque o navio tem 2 restaurantes. O restaurante à la carte e há o bandejão, que é um self-service muito grande e tal, né? Então, esse self-service fica no 12º andar. Então, passou o café da manhã e o almoço é lá nesse bandejão. E lá balançava muito, porque é aquela história do pêndulo invertido, né? Quanto mais alto, mais o navio balança, né? E ele desenvolveu uma velocidade muito grande, porque já tinha perdido o tempo, e ele não ia desembarcar mais em Lisboa, e sim na Espanha, no terminal, no porto de Cádiz, né? Então, viajamos com essa velocidade o tempo todo, até atingir a Espanha, e fomos desembarcar no porto de Cádiz. Agora, não foi no porto famoso de Cádiz, um porto bonito. Nós desembarcamos num pia de conserto de navio. Então, não tinha nenhuma estrutura. Nós paramos nesse porto, as pessoas desembarcaram e ficavam em filas enormes, pessoas doentes, um frio, talvez 4, 5 graus na ocasião, né? Desembarcamos de noite, ficamos nessas filas enormes, sem fim, né? Porque eu podia ficar dentro do navio e desembarcar à medida que passasse. Mas não tinha alfândega, não tinha nada, não tinha estrutura, não tinha sanitários para essas pessoas, entendeu? Porque lá não tinha estrutura para desembarque do navio. Mas tínhamos que desembarcar escondido,
vamos dizer assim, porque íamos atravessar a fronteira que já estava fechada. Então a Espanha ia abrir a fronteira para esse comboio de 50 ônibus levar 1.800 pessoas atravessando o território espanhol e entrar em uma das fronteiras, que são várias, e ele determinou qual fronteira seria utilizada, porque ia abrir somente aquela fronteira para que o comboio atravessasse. Foi um drama que vocês viveram. Improvisaram uma alfândega que não tinha controle de malas. As malas foram isso está na iconografia do livro, as malas foram fiscalizadas, vamos dizer assim, por cachorro alemão, né? As malas ficaram todas dispostas nesse pia e os cachorros cheiravam as malas e tal para ver o que era, se tinha alguma coisa. E de lá passavam essas malas e botaram essas malas do outro lado dessa alfândega improvisada, que teve gente que passou mais de meia hora para localizar a mala. Não tinha como localizar milhares de malas. Que drama! Pelo menos teve um lado positivo, de gerar essa obra literária. Por falar nisso, uma perguntinha. Aonde a pessoa pode ter, como pode ter acesso a esse livro? Bom, esse livro pode ter acesso lá no Instituto Histórico. Pela manhã eu estou lá, se quiser fazer um autógrafo, eu estou lá todas as manhãs, né? Mas ele também está em alguma livraria ou só no Instituto Histórico? Não colocamos em livraria, né? Tá no Sebo Vermelho, porque eu sou amigo de Abemael, ele pediu para... Eu coloquei que 10 beleza. livros lá. Então, se você, meu amigo, se você, minha amiga, telespectador, telespectadora, quiser adquirir, basta conhecer o Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte, que lá Ormuz Barbalho Simonetti fará a entrega desse livro. Quanto é que custa ele? R$60. R$60. E se alguém quiser adquirir, pode se comunicar comigo pelo meu telefone. Qual é o seu telefone? 99928-1176. Você pode repetir? 99928-1176. Que eu posso mandar pelo correio, se for o caso, ou pegar lá. Então você tem duas alternativas para adquirir o livro. Ou vai no Instituto Histórico, que eu recomendo que vá, até para conhecer o nosso instituto, ou então ligar para esse número, que ele fará essa entrega da forma mais rápida possível. Ormuz, infelizmente, o programa é rapidinho. O diretor já está agoniado, já mostrou o reloginho 3 vezes. Está dizendo que está na hora de encerrar. Infelizmente. Mas eu não poderia deixar nunca de falar com você, de conversar, de bater esse papo, e principalmente sobre essa sua grande obra, O Navio dos Proscritos. Quero lhe parabenizar pela ideia de fazer o relato dessa aventura, que foi uma aventura, na verdade foi uma aventura que você viveu, e parabenizá-lo por toda a sua criação literária, que já está no 5º livro, e muito breve vamos ter outro, né? Sim, eu estou escrevendo um livro há pelo menos 10 anos, né? Porque está sendo muito devagar. Aquele livro que a gente escreve com muita dedicação, tentando... De Volta ao Passado, pelas ruas da minha infância, né? Esse livro conta a minha vida ali, 18 anos que eu morei na Deodoro, em frente à Palhoça e em frente ao Rio Grande, que hoje já tem processo de tombamento iniciado por mim. O Rio Grande, o Cinema Rio Grande já tem um processo de tombamento. Que beleza, Ormuz. Pois, amigo, eu quero renovar os agradecimentos por você ter vindo bater esse papo tão bacana comigo, e tenho certeza que o telespectador e a telespectadora gostaram imensamente de ouvir. E, com certeza, com a leitura desse livro, vai aumentar ainda mais o carinho por você, com certeza, e por essa aventura que você viveu. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você aqui. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E tenha certeza, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza.
Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.